Então vai, então princípio de seguro, serviço seguro, né, de Bhaktivedanta Madhava Maharaj. Bom, agora ele vai falar do Upadeshamrita, né, Rupa Goswami, né? Ele está falando a respeito da segunda divisão de Sharanagati, né? Ou seja, rejeitar aquilo que é favorável ao Bhakti. Então ele vai citar esse verso, Vachuvega, Manasaha, Krodavega, Diva Vega, Darapashta Vega, Tam Vega, Dvavishaheta, Dirá, Sarvam, Apinam, Pritivim, Sasasyat. Então uma pessoa, é um verso muito famoso, a gente repetiu isso já 300 milhões de vezes, mas é um verso essencial na nossa filosofia. Ou seja, se você quer realmente viver no plano da rendição, você tem que fazer isso que Rupa Goswami está explicando. Você tem que, ou seja, uma pessoa sábia e autocontrolada. Ela pode dominar os impulsos, né, da fala, né, a agitação da mente, ataques da ira, né, a insistência da língua, a incitação do estômago, né, e a agitação dos genitais, né. Então ela pode instruir o mundo inteiro. Então você vai poder instruir o mundo inteiro, ou seja, quando a gente fala o mundo inteiro, realmente significa que é uma coisa expansiva, né? Se você realmente controla esses impulsos, essas demandas, né? Que não é algo tão fácil assim. Ou seja, realmente você ser autocontrolado, por exemplo, nós temos o impulso de falar, né? Então nós temos o impulso de falar mal dos outros, né? Nós temos o impulso de falar coisas para ferir aos demais, isso é muito chato. Isso é quando você quer ferir as outras pessoas, né? Então você podia ficar quieto, mas você lança o veneno, né? Você lança o veneno e para que isso, né? Simplesmente para piorar a situação, né? A situação já é difícil, né? Ou seja, a pessoa já está numa situação assim bem difícil e você joga palavras cruéis, né? E realmente essas palavras cruéis vão agitar a mente da pessoa, né? E o que acontece quando você agita a mente das pessoas? A sua mente também vai ficar agitada, né? É a lei da ação e reação. Então, toda vez que você tem a tendência a agitar a mente dos demais, a sua mente vai ficar agitada também, né? Então, por isso a gente não deveria ter essa tendência, né, de agitar a mente das pessoas. Cristo mesmo fala, né? Se a pessoa está seguindo o caminho, está muito apegada, sei lá, ao karma, né, o caminho do karma amarga, né? Então, por que você vai ficar falando de guiana para ele? Assim? Por que você vai falar para ele renunciar, né? Que tudo isso é uma ilusão, mas ainda quer ir para os planetas celestiais, né? Aí você vai falar, para que você vai lá, né? Você vai ter que voltar aqui de novo, então isso é perda de tempo. Então, na realidade, querer tirar a pessoa, né, do seu próprio caminho, né? Então o Krishna fala, não agita a mente dos ignorantes, né? Você tem que respeitar, né? Cada um tem... É igual, por exemplo, você vai querer pregar para as pessoas que têm uma doutrina evangélica, uma coisa assim. Não, é muito melhor você incentivar a fé dela em Jesus Cristo, né? Pô, Jesus Cristo é ótimo, é ótimo, né? Se a gente fizesse o que Jesus Cristo falou, tá ótimo, né? A gente não precisa mais nada, né? Então, se ela tem fé em Cristo, a gente estimula a fé nela. Se ela tem fé na Umbanda, a gente estimula isso. Continua assim, realmente não tem problema. Você não precisa... Não, agora a gente começa a querer achar defeitos. Isso é sinal de Komala Shraddha, ou seja, uma fé fraca. Nossa fé é fraca, então a gente tem que tentar derrotar os demais, né? E isso vai também gerar a ira, né? Claro, a ira. Tanto quando gera a ira nas pessoas, gera a ira também em nós. Isso é como uma bola de neve, né? Isso acaba sempre em tragédia, no sentido que realmente, quando vem a ira, a gente perde tudo. A gente perde tudo. Ou seja, eu não estou falando nem em matar uma pessoa, nada disso, mas você perde o controle, né? É mesmo quando os sadhus com eles a gente vê isso, né? O sadhu está lá meditando, e quando vem, né?
vem alguém, né, atrapalhar a meditação dele, né, pode ser uma apsara, ou seja, aí ele lança uma maldição nela, enfim, a gente vê várias histórias disso. Ou quando acontece alguma coisa com, sei lá, alguém riu do sado, né, como no caso, quando Narada Muni, né, ele se encontrou com os Vrishis, né, que é a família de Krishna, e aí eles estavam brincando, né. Então eles colocaram, então alguém lá, né, se vestiu de mulher, né, e colocou uma bola de ferro, né, tipo assim, sei lá, uma bola de ferro na barriga, assim, né, para fingir que estava grávida, né, uma coisa assim. Aí chegaram para Narada Muni e perguntaram: você que é tão sábio, você que sabe tudo, né, de quem vai nascer aqui? Se é homem ou mulher, né? Aí, nesse momento, Narada Muni ficou bravo. Falou: não, o que vai nascer é que daí isso vai ser a destruição da dinastia de vocês, né? E essa brincadeira, né? Aí, claro, aí eles pegaram, né, ficaram preocupados, pedindo perdão, mas já não tinha jeito. Aí jogaram a bola lá no fundo do mar, né, trituraram toda essa bola de ferro, jogaram lá, mas aí os peixinhos, né, comeram, né, vamos falar, os fragmentos, né, do ferro, né, e aí eles pescaram os peixes, e os peixes caíram, sei lá, no bambuzal, né, e isso ficou ali, né, em algum momento houve uma briga entre os Vrishis, porque eles, né, beberam muito, não sei se teve uma festa lá, e com os bambus eles se mataram, né, acabou a dinastia. Imagina, uma coisa tá no bagunça, né. Então a gente vê que a ira é uma coisa muito horrível, né? E a língua, ou seja, esse desejo de querer comer tudo, querer comer, né, qualquer coisa, né? Isso deveria também ser evitado, e também comer excessivamente, né? Então a gente pode honrar prachada de maneira simples, né? Não precisa sofisticar muito, claro, exceto festivais, né? Porque isso, se a gente fica daqui de um lado para o outro, né, querendo satisfazer a nossa língua, né, encher muito o nosso estômago, a gente acaba destruindo o nosso serviço devocional. Então a gente tem que ser regulado, né? Então o Bhakti Yoga é uma pessoa que atua de uma maneira regulada. E a agitação dos genitais, que é algo realmente tão problemático, ou seja, por quê? Porque quando nós agitamos muito os nossos genitais, ou seja, quando a gente fica muito luxurioso, isso captura todos os nossos sentidos, né? Ou seja, a gente fica só pensando nisso, ou seja, é algo muito forte, né? Essa atração, ou seja, esse desejo de desfrute sensual. Então a gente tem que regular tudo isso. Então, ou seja, ser regulado, não é que a gente não vai falar mal de ninguém nunca, não é isso, a gente vai falar mal, não é que a gente nunca vai ficar irado, a gente vai ficar irado, não é que você nunca vai comer uma coisa gostosa, você vai querer comer uma coisa gostosa, não é que você nunca vai desfrutar sexualmente, não é isso, mas você tem que regular isso, né, para praticar o serviço devocional.